Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Minha Saúde, que é o seu programa semanal com dicas e informações para você cuidar muito bem da sua saúde e da saúde de quem você ama. E você já sabe que este e outros programas também você pode conferir lá no nosso canal Unimed Teresina no YouTube. Tá cheio de conteúdo incrível sobre saúde e bem-estar. Vai lá, curte, assiste, compartilha e comenta também. Você já imaginou dormir e de repente acordar com um dos lados do rosto paralisado? Pesadelo, né? A paralisia facial tem acometido muitas pessoas e apesar de muitos pensarem que é só um problema neurológico, a paralisia pode sim estar associada também a uma inflamação do nervo facial, geralmente na região dentro do ouvido. E para esclarecer mais sobre esse assunto, nós vamos conversar a partir de agora com o médico otorrinolaringologista, Dr. Diego Jefferson, cooperado Unimed Teresina. Dr. Diego, tudo bem? Tudo bem. Bem-vindo ao Minha Saúde. Obrigado. É um prazer tê-lo conosco, por aceitar o nosso convite para conversar sobre esse tema que eu imagino que quando o paciente chega no consultório com a paralisia facial já deve chegar bem assustado. Então eu queria que você explicasse para a gente quais são os tipos, primeiro, de paralisia facial que existem. Certo. Basicamente, a paralisia facial é dividida em dois tipos. Paralisia facial central e a paralisia facial periférica. A mais comum é a periférica. Qual é a diferença das duas? A central você tem... Vamos supor que a minha metade direita do rosto entre em paralisia. A central só vai paralisar o andar inferior do rosto. A periférica vai paralisar toda a hemiface, toda a metade direita do rosto. Então a minha testa também do lado direito. Doutor, pode ajudar melhor, pronto. Então aqui nessa figura a gente pode perceber o caso de uma paralisia facial periférica, em que a gente tem a queda do canto da boca do lado esquerdo, porque não tem a musculatura para compensar o posicionamento dessa comissura oral, e a testa também sem movimentação. No caso, é um paciente com paralisia facial periférica. Além disso, ele tem também a incapacidade de fechar o olho esquerdo. Eu lembro muito bem de um caso muito famoso recente, que é o do cantor canadense Justin Bieber, que se afastou, inclusive, das atividades porque ele fez um vídeo mostrando um dos lados do rosto paralisado. Exato. Mas o caso dele tem alguma relação com isso, doutor? Tem sim. O caso dele foi diagnosticado como um dos tipos de paralisia facial periférica, que é o mais comum, aquele causado geralmente por vírus, que são dois os principais. O herpes vírus simples e o vírus varicela zoster. Da catapora. Exato. Doutor, a paralisia ela pode estar relacionada com vários fatores. Eu queria que o senhor explicasse para a gente quais são as principais causas. A gente já falou aqui de algumas, mas eu imagino que deva existir um leque de possibilidades para o surgimento da paralisia. São muitas as causas de paralisia, né? Para a gente ter um raciocínio e encontrar mais facilmente as causas, a gente tem que entender que qualquer coisa que acometa o trajeto do nervo facial pode causar paralisia, ou uma inflamação, ou trauma nessa região, quer dizer, o paciente sofre um acidente automobilístico, motociclístico, ferimento por arma de fogo, ferimento por arma branca. Durante o trajeto entre o sistema nervoso central e a face... Por onde passa o nervo, doutor? O nervo passa por dentro do ouvido, né? Faz a exteriorização aqui pela região por trás do ouvido, que a gente chama de mastoide, e vem para essa região toda da face, para ajudar no fechamento dos olhos, na movimentação da boca e na mímica facial como um todo. A paralisia também pode estar relacionada, doutor, a problemas emocionais? Com certeza. O que acontece? Como eu citei anteriormente, dois vírus são muito frequentes causadores da paralisia facial, o herpes vírus simples e o varicela zoster. Esses dois vírus a gente tem contato desde a infância, geralmente. Então ele já está, muitas vezes, boa parte da população, ele está alojado lá no sistema nervoso central. Está lá inativado, né? Inativado, em latência, como a gente chama. Quando a gente tem um estresse, algum problema emocional, a gente pode cair a imunidade, como se diz popularmente, e ter uma reativação desse vírus, vindo aí a inflamação secundária à infecção ativa do vírus. Existe alguma faixa de prevalência para o surgimento dessa faixa etária que eu falo de prevalência para o surgimento dessa paralisia? A paralisia, como as causas são muito variadas, traumáticas, vasculares, infecciosas, ela pode acontecer em qualquer idade, mas ela é mais comum a partir dos 40 anos. E como é que é feito, doutor, o diagnóstico da paralisia facial? Então, o diagnóstico da paralisia, ele é clínico. O que quer dizer isso? É uma avaliação médica em consultório, eu avalio a face do paciente e vejo que um lado está assimétrico em relação ao outro. Não há, muitas vezes, movimentação adequada da boca, né?
fechamento dos olhos e movimento da musculatura da testa. Então, a gente faz um diagnóstico em consultório, diagnóstico clínico, sem necessidade de exames complementares. Em alguns casos, a gente precisa de exames complementares para saber o que deve ser feito, qual o melhor tratamento para esse paciente e qual foi a causa dessa paralisia. Bom, nós vamos já continuar esse papo com o Dr. Diego Jefferson, mas antes eu quero falar para você das corridas Unimed. Depois de 2 anos sem edição, chegou 2022 e é hora de correr para valer. E as inscrições das corridas Unimed edição Teresina já começaram. Então, aponte agora a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela e faz agora a sua inscrição. Participe, afinal a gente corre por uma única certeza, para fazer valer a pena. Doutor, e como é que é feito o tratamento uma vez diagnosticada a paralisia facial? Então, vai depender da causa dessa paralisia, né? Se a causa é traumática, muitas vezes há necessidade de intervenção cirúrgica. Mas na maioria dos casos, como a paralisia causada por infecções virais, a gente faz uso de medicações orais mesmo, o paciente consegue fazer o tratamento em casa. Fisioterapia também. Fisioterapia para a recuperação da musculatura também, né? Há uma recuperação em torno de 85% a 90% dos casos, recuperação completa, sem nenhuma sequela, a depender de quando o paciente procura o médico. Quanto mais demora para que seja feito o diagnóstico e inicie o tratamento, menor é a possibilidade de recuperação. Então, o paciente teve hoje um acometimento facial, alguma alteração, quanto antes ele procurar a avaliação e tratamento adequado, melhor vai ser o resultado, melhor vai ser o prognóstico desse paciente. Nós temos algumas perguntas, doutor, que chegam para a gente pelas redes sociais da Unimed Teresina. A primeira delas é a do Cícero Saraiva. É possível ter paralisia facial mais de uma vez? Sim, é possível ter mais de uma vez. Inclusive, existem algumas síndromes que se manifestam com paralisias faciais recorrentes. O paciente tem mais de uma vez durante a vida paralisia, embora seja bastante raro, mas é possível. Nossa, boa pergunta, viu, Cícero? Essa eu também tinha curiosidade de saber. A Luciana Borges, doutor, que é beneficiária Unimed Teresina, pergunta se a paralisia facial atinge somente um lado do rosto ou pode paralisar a face inteira. Então, quando ela é periférica, que é o que a gente trata, o médico otorrinolaringologista, a maioria das vezes ela é só de um lado mesmo, né? Pode acontecer de ser bilateral, porque em medicina a gente nunca tem nunca e nem nunca tem sempre. Pode acontecer, mas é raríssimo também. Tá bom. A Ana Tereza, doutor, ela quer saber se o tratamento é feito só com fisioterapia ou em casos mais avançados também existe a cirurgia, porque a gente já falou aqui das medicações, da fisioterapia, mas tem cirurgia também? Tem cirurgia também. A fisioterapia é mais um suporte ao tratamento, mas o tratamento principal é medicamentoso, com medicações corticoides, antivirais, vitamina A em alguns casos, mas em alguns casos de exceção é necessária intervenção cirúrgica para descompressão do nervo facial. É uma cirurgia de ouvido que é realizada, né? O acesso ao ouvido, já que eu falei que o nervo passa por dentro do ouvido, o cirurgião acessa aquela região, geralmente o cirurgião otorrinolaringologista, para fazer a descompressão daquele nervo, mas em casos bem específicos não felizmente é a minoria dos casos. E eu tenho certeza que em muitos casos, doutor, o paciente que é levado pelos familiares ou que vai para uma urgência vai até pensando que está sofrendo algum AVC. Então, qual é a diferença ali naqueles primeiros sintomas que o familiar ou o paciente pode ter de que está sofrendo sim uma paralisia facial e não algo mais grave como um AVC? Sim. O AVC, né, que é popularmente conhecido, ele é um acometimento do sistema nervoso central, né? Então é mais acometido, é mais relacionado com aquele primeiro tipo, paralisia facial central. Quer dizer, o paciente não apresenta movimentação do terço inferior da face ou de uma região localizada, só da boca ou só do olho, mas quando é de uma hemiface inteira, geralmente não é AVC, é uma paralisia facial periférica, a definir a causa em consulta. E nos AVCs também tem a repercussão dos membros, né? Em muitos casos, sim. Braços, Tem acometimentos dos membros, mas tratando mais da face, a diferença seria essa. O AVC seria um acometimento mais setorial e a paralisia facial seria um acometimento mais completo de metade do rosto. Queria agradecer ao Dr. Diego, que é médico otorrinolaringologista, cooperado Unimed Teresina, pelas informações hoje falando sobre paralisia facial. Espero que vocês tenham gostado do programa. Muito obrigada, doutor. Obrigado, eu que agradeço. Uma ótima tarde. E a gente se encontra por aqui na próxima terça às 11h50 com mais um Minha Saúde. Se cuide, saúde e até a próxima terça. Tchau, tchau.